Boa noite a todos vocês. Hoje a gente vai iniciar Jó, capítulo 50, capítulo 34, já ia dizer 54. Capítulo 34 e 35, se Deus permitir, amém. Ah, um capítulo maravilhoso, porque a gente está continuando com Eliú, e é um personagem que a gente só ouve falar bem agora no final, né? E ele estava presente o tempo todo, né? Ouviu quieto, 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 por respeito aos mais velhos. E aí a gente chega no momento agora ahm, onde ele continua falando. E aí ele diz: Jó, se você quiser que eu continue, fique quieto, ou se não, me pare, né? Me pergunte algo. E Jó fica quieto, então ele continua. Então, fazendo nossa oração para a gente iniciar, Pai, obrigado porque nós estamos aqui unidos de frente a Ti, né? Ah, hoje a gente continua com Eliú, esse outro personagem que já chegou ensinando bastante para nós, tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que o Senhor explica, tudo aquilo que o Senhor impulsiona o Espírito Santo, como a gente viu ontem Eliú falando do Espírito Santo impulsionar. O Espírito Santo nos impulsionando, né, a estarmos aqui unidos, a estarmos buscando a Sua palavra, buscando a verdade, e que bênção pode ser maior que essa, né, do que querer de fato um relacionamento com o Senhor, te chamar mesmo de pai, te chamar mesmo de melhor amigo, te chamar de Senhor. E dentre todos os altos e baixos que a gente tem na vida, dentre todos os problemas que nós temos na vida, dentre todas as soluções e vitórias, tudo, o Senhor está conosco, o Senhor anda conosco em todos esses momentos, né? E não tem nada mais gratificante em saber que a gente só precisa fechar o olho, né? Ou com o olho aberto mesmo, tanto faz, mas a gente só precisa fechar o olho para te encontrar, só precisa pensar no Senhor e nós estamos nos encontrando com o Senhor. As nossas orações, nossos pedidos, nossos medos, ansiedades e tudo aquilo que nós estamos aqui tão pequeninos, Pai, diante dos seus olhos, eh, humildemente pedindo para que o Senhor nos leve nos caminhos corretos, né? Nos dê a energia necessária, nos dê a motivação necessária, Pai, para todas as coisas. Às vezes nós andamos exaustos mentalmente, emocionalmente, fisicamente, mas nós sabemos que a nossa força vem do Senhor e que o Senhor renova ela todos os dias. E nós finalizamos nossos dias todas as vezes assim, segunda a sexta, amando o Senhor, entrando em comunhão com o Senhor, e não tem nada que nós podemos fazer para conseguir ganhar esse acesso, né? É somente a sua graça e o Senhor nos escolhendo. Então, que esse privilégio possa ser honrado. Então, a gente agradece hoje, pedimos para que o Senhor me use como canal, ponha as palavras corretas nos meus lábios, que o Espírito Santo me conduza a nos conduzir e que o Senhor revele a cada um de nós tudo aquilo necessário para nossa transformação, nossa mudança espiritual, emocional. A gente só tem a agradecer, meu Deus. Obrigada pela nossa saúde, obrigada pelos dias que o Senhor conta da nossa vida, que o Senhor multiplique se for da sua vontade, que o Senhor nos livre de todos os males, nos proteja contra todos os ataques invisíveis, malignos e todos aqueles que nós temos acesso e vemos que são usados por pessoas, né? A gente agradece porque estamos aqui e estamos protegidos. E pedimos para que a gente não caia nas tentações, nas armadilhas, que os nossos olhos não sejam ludibriados com ilusões, com coisas do mundo, e que nós tenhamos acesso através do Espírito Santo ao discernimento e sabedoria para distinguir aquilo que é o correto e aquilo que é o errado. A gente não queira, né, Senhor, andar em caminhos tortos, mas todo aquele que o Senhor continua nos vendo, nos guiando. Te agradece e pedimos também que o Senhor tenha misericórdia e piedade de todos nós enquanto nós aprendemos, enquanto nós nos alinhamos com o propósito que o Senhor tem para cada um de nós. É, é uma constante evolução, é uma constante, não é tentativa, mas é uma constante, é compromisso, né? É um compromisso em sermos melhores. E o Senhor analisa as nossas intenções, mesmo quando nós erramos, o Senhor analisa a intenção daquele erro, o Senhor analisa o que está por trás daquele erro. Então, que nós tenhamos sempre a ingenuidade, a bondade no nosso coração, mesmo quando erramos, de aprendermos com o Senhor. Como Sua palavra diz que a gente tem corações de crianças, então
Que essa pureza, essa ingenuidade venha até mesmo quando nós erramos, para que o Senhor possa nos corrigir de forma amorosa, que a gente aprenda, né? Então é isso, essa live é consagrada a Ti, Jesus, obrigada, e vamos iniciar. Então vamos lá, Jó 45, 30, gente, por que que eu tô falando, tô olhando o número, tô trocando. Jó 34. É, Eliú continuou, então como a gente já falou aqui no comecinho, Eliú estava falando com Jó e falou, olha, se você quiser que eu continue, eu continuo, e aí Jó foi responder, agora Eliú continua. Eliú continua, ouçam as minhas palavras, ó sábios, escutem-me vocês que têm o conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos, não, isso a gente já leu, calma. Tratemos de discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas esse aqui a gente já leu. A gente vem aqui agora. Eliú. Eliú prosseguiu. O 34 é justamente onde ele fala para Jó lá no final. Você quer que eu continue ou você, se você quiser que eu continue, não diga mais nada. Se você quiser, e aí aqui, ó, é você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe, etc, etc. Então ele continua. Você acha que isso é justo? Pois você diz, serei absolvido por Deus. Com toda certeza, no caso, ele está dizendo aqui. Você acha que é justo você dizer que você será totalmente absolvido por Deus? Contudo, você pergunta: que vantagem tenho eu e o que ganho se eu não pecar? Sabe esse estado emocional que às vezes a gente entra ou já entrou em alguma fase da sua vida que você fala, você está sendo assim, você vai apanhando da vida um atrás do outro. Ou então você está numa situação na qual você diz, olha, pra que ser bom? Pra que fazer o correto? Pra que? Você já teve em algum momento na sua vida? Pesquise dentro de você mesmo, né? Nos seus pensamentos. Já teve momentos no qual você disse: É, se eu faço o correto, eu busco fazer o correto, aí vem aquela pessoa desonesta ali, faz o que é errado e ganha mais dinheiro, e ganha mais poder, e ganha mais isso, e ganha mais aquilo. E aquilo entra na nossa cabeça, às vezes nós temos, né, certos tipos de pensamento que o livro de Jovem vem ensinando bastante contra, né, que é para não focarmos nos ímpios, não focarmos naquele que tem a grama mais verde, né, como a gente costuma falar. Então, o Eliú está perguntando: você acha que é justo? Porque ele acabou de falar no capítulo anterior que Deus não perverte a justiça. Então, ele fala: Deus não troca o que é justo pelo injusto. Deus não vai olhar o que é o justo e dizer: não, não tô afim, não tô afim, vou ajudar o que foi injusto. Ele fala isso. Deus não troca o que é o certo pelo errado, né? Nem o que é errado pelo certo. Ah, aliás, certo pelo errado. Então, o que ele está dizendo é: você acha que é justo você dizer que você será absolvido por Deus? Então você diz que Deus está sendo injusto com você. Esse é o caráter que você crê que Deus tem? É essa a forma com que Deus. Porque isso é muito importante para nós. Nós julgamos, nós falamos ontem, né? De casos, de exemplos, de pessoas, de coisas que nós julgamos totalmente errados perante os nossos olhos, o que nós julgamos certo, o que nós achamos que Deus tem que fazer, porque nós temos essa mania de dizer, não, não é possível, aquela pessoa passar por isso, ou não é possível, né? Então ele fala: você acha que é justo você falar para Deus que você tem que ser absolvido? Não, serei com certeza, porque o que o Senhor está fazendo é completamente injusto comigo. O que o Senhor está fazendo não tem sentido. O Senhor está completamente errado. É isso. E aí ele diz: contudo, você pergunta que vantagem que eu tenho de não pecar. Porque se eu não peco, eu passo pelo que eu estou passando. Aí fulano que peca tem uma vida melhor que a minha, qual é a vantagem? E é uma pergunta muito, muito interessante, porque nós vamos ver esse tipo de pergunta depois. Nós vamos ler Eclesiastes, e Eclesiastes é um dos livros. A gente. Só um minuto, porque eu não lembro da gente ter lido Eclesiastes ainda, né? Acho que é logo depois. Então, depois de Provérbios, obviamente. Nossa, olha que louca, eu tava achando que a gente tinha passado, tipo, muito já.
Por algum motivo deu um nó na minha cabeça que agora eu falei, ué, mas eu não li Provérbios também, gente. Aí eu falei, "Ah, será que eu pulei esses livros? Olha que louca, meu cérebro deu um nó. Em Eclesiastes, nós vamos ler em Eclesiastes, que é um dos livros mais maravilhosos também da Bíblia, porque é um livro em que Salomão ele faz todos esses tipos de perguntas que a gente possa imaginar que nós mesmos fazemos. Por que ser justo se o injusto ganha mais? Por que não pecar se quem peca está aí vivendo a vida felizão? Por que não. É esse tipo de pergunta, né? É um momento no qual Salomão estava bastante indignado com muitas coisas, mas ele chega à conclusão final, que é a melhor parte do livro. Então, é, o que ele faz a pergunta aqui dizendo para Jó é o seguinte: você pergunta que vantagem que eu tenho de não pecar? Então, desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja. Observe as nuvens, muito, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus especificamente? Você está pecando, você está errando. O que isso vai afetar a Deus? Olha para as nuvens. Olha lá para o céu. Olha bem, 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 bem. Ele está acima do que desse céu que você vê, porque são três céus. Nós temos o primeiro, que é o que nós enxergamos, temos o segundo, que é onde os seres celestiais vivem, e temos o terceiro, que é onde Deus de fato mora. Agora, olha bem para o que você consegue ver lá para cima. Agora, imagina, imagina, imagina Deus lá em cima. Quando você peca, o que que afeta Deus? Se os seus pecados forem muitos, em que isso prejudicará a Deus? Se você for justo, em que isso vai beneficiar a Deus? Ou o que ele receberá das suas mãos, se você for justo? A sua impiedade só afeta os homens e os seus semelhantes. A sua justiça, os filhos dos homens. Então ele está dizendo, o que você faz de você dizer, para que eu vou pecar? Para que eu vou ser justo? Para que eu vou perdoar? Para que eu vou ajudar alguém? Para quê? Então ele está dizendo, não é a Deus que está sendo afetado, não é Deus quem está sendo afetado com isso, João. São só os homens e os semelhantes. Então o que ele está dizendo é, não adianta você imaginar que vou pecar, eu vou fazer o que eu quiser, porque não afeta Deus, afeta a nós mesmos. Então, esse pensamento de vou fazer errado porque todo mundo faz, ou então vou contra a palavra de Deus porque está muito antiga, ultrapassada, ou então, qual é o problema fazer isso? Deus não está sendo afetado em nada, fisicamente, né? Porque Deus se entristece quando nós erramos. O Espírito Santo se entristece. Mas de um modo geral, do que ele está falando é, quando você faz algo de errado, você não está afetando a Deus, está afetando a sua própria vida. Quando você é justo, quando você é bom, quando você evita o pecado, você também não está beneficiando Deus em nada, você está se beneficiando. Agora, vem junto com Deus, porque o Espírito Santo ele mora em você, então o Espírito Santo se entristece quando você faz algo errado. E quando você está fazendo tudo o que é o certo, né, isso é o que a palavra diz. Então, quando você faz as coisas que são certas, você está o quê? Em sincronização com Deus, você está em sintonia com Deus, você está na mesma página com Deus, você está em comunhão com Deus. Então pense, antes de fazer alguma coisa ou pensar de alguma forma, é você questionar, porque não afeta diretamente a Deus, afeta você e diretamente o seu relacionamento com Deus. E aí, obviamente, Deus tem acesso a retribuir da forma com a qual ele justo retribuirá. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem que pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite faz surgirem cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam,
Ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Por causa. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Muito menos escutará ele quando você diz que não o vê, que a sua causa está diante dele e que, portanto, você deve esperar por ele. Escutará menos ainda se você diz que a ira dele jamais castiga a quem ele não dá a mínima de atenção à iniquidade. Assim, Jó abre a boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, multiplica palavras. Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. Eliú continua falando com Jó, continua sendo Eliú. Então ele está dizendo: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo. E lhe mostrarei, desculpa, e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Como nós falamos ontem, Eliú tem o princípio: primeiro defender Deus, segundo defender Deus, terceiro defender Deus. Então, o que que ele faz? Ele já começa sempre falando, exaltando a grandeza de Deus o tempo inteiro. E ele fala: vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Tenha certeza que não há falsidade nas minhas palavras. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens que não são, no caso. É poderoso e firme no seu propósito. Deus não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Deus não tira os olhos do justo. Ele o põe nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Se, porém, os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Se, porém, não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando acorrentados, não clamam por socorro. Então, ele está dizendo, isso é muito interessante, porque ele está fazendo uma advertência aqui, né? Contra a disciplina mesmo, né? Aqueles que ignoram a disciplina de Deus e tentam ignorar como... Porque Deus, ele ensina com amor sempre, né? E aí depois a gente não presta atenção, ele vai lá e nos ensina como consequências maiores. Mas a palavra está dizendo que quem tem um coração ímpio vai guardar ressentimento de pessoas, de situações, mesmo quando acorrentados não clamam por socorro. Então, não só acorrentado pela situação, mas pelo ressentimento mesmo, pelas coisas que o ímpio passa, mas não pedem socorro para Deus, não pedem. É arrogância, que eu estava falando. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários, né? Isso aqui como é que diz? Idolatria. Os que sofrem, porém, ele os livra em meio ao sofrimento. Na aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Então, ele está dizendo: o que você está passando
vai ter a recompensa na frente. Você vai ter a recompensa na frente, não é? Você vai ter enquanto você sofre, você vai ter. Você passa pelo processo para que Deus te dê a recompensa. Então, tudo que está acontecendo é um processo, tudo que está acontecendo é um deserto, tudo que está acontecendo é um caminho que não tem como não passar, porque Deus escolheu que você tem que passar, que eu tenho que passar, então você tem que passar, eu tenho que passar. Agora, o caminho que a gente está pegando, o deserto que a gente está enfrentando, a estrada que nós estamos caminhando, está levando para um lugar amplo e livre, para um conforto da mesa farta e seleta que você terá. Então, confiar no processo de Deus, confiar na disciplina que Deus está aplicando em cada um de nós, confiar porque confiar é o oposto, é o inimigo da ansiedade, é o inimigo do medo, é o inimigo do pensar bastante. Confiar é confiar. Mas agora você farto, não, desculpa, mas agora farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por mais que este seja. Acaso as suas riquezas ou mesmo todos os seus grandes esforços dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado pelo seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhes prescreveu o caminho ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes, os homens as contemplam. Como Deus é grande. Ultrapassa o nosso entendimento. E isso é muito verdade. A gente não entende, gente, Deus. Primeira coisa que alguém que está conhecendo Deus, ou alguém que, mesmo nós hoje, já lendo a Bíblia, entendendo a Bíblia, falando de Deus, mesmo nós perguntamos às vezes, né? Eu vi um vídeo esses dias na internet de um rapaz, ele, ele monta uma tenda e aí ele põe o microfone e aí ele deixa as pessoas virem perguntar algo sobre Deus para ele, né? E ele como estudou, ele como tem, ele tem um background assim como é que fala? Teológico, né? Ele responde todas elas. E aí veio essa pessoa, falou, ele perguntou: "Você acredita em Deus?" A pessoa falou: não, não acredito." Aí ele falou: "Por que que você não acredita em Deus?" Aí a pessoa falou: "Porque não tem prova o suficiente que Deus existe, assim, não tem nada que eu consiga, né." Aí ele falou: "Você consegue ter um quadro pintado por ninguém?" Aí falou, a pessoa falou: Não, tem que ter um pintor." Aí fala: "Você consegue um prédio sem um arquiteto? Sem a pessoa que vai pôr o prédio lá, né?" Aí a pessoa falou: "Não, eu preciso do profissional." "Você consegue andar num carro sem que alguém tenha criado o carro para você?" Aí fala: "Não, não, né." Aí ele falou: qual foi o momento em que você criou seu próprio mundo? Qual foi o momento que você criou seus próprios órgãos? Qual foi o momento que você conseguiu criar o próprio ar que você respira?" Isso ele estava só analisando padrões, né, padrões que você consegue comparar. Aí ela ficou pensativa, assim, olhando, tal, né. Aí ela foi e falou: "Tá, então eu tenho outra pergunta", que é onde esse versículo 26 entra. Ela falou: "Mas e quem criou Deus?" Aí ele foi e explicou, ele falou: "Deus é a eternidade, ele não foi criado.
ele só é. E aí ela ficou com uma cara assim que não dá para entender, né. Então, quando o versículo 26 aparece, ele responde tanta coisa, porque às vezes tem pessoas que falam assim: "Ué, então tá, muito fácil dizer, que Deus ultrapassa o entendimento". E aí você está dizendo então que Deus existe, mas não quer explicar melhor. Aí eu vou e pergunto: "Tá, então me explica o que que é sorte? Me explica o que que é o acaso?". Então, Deus ultrapassa o nosso entendimento. Você não vai entender completamente que que é Deus, assim, como é Deus, né. Você tem o que ele nos deixou, imagem e semelhança, que ele tem um coração, que o coração dele se entristece, que tudo reflete no Espírito Santo, né, mas nós já vimos passagens na qual Deus fala: "Meu coração está quebrado". Então, a gente consegue ter informações que ele nos permite ter, por conta do amor que ele tem, da graça e da misericórdia que ele tem em pensar assim: "Não vou deixar a minha criação sozinha, vou mandar Cristo, meu filho, vou deixar a palavra para que eles leiam". E ele é tão justo e você não consegue nem entender quanta empatia e amor ele tem, né, que até mesmo para o final das coisas acontecerem, para Jesus de fato voltar, tudo mais, a palavra diz que todas as nações terão que ter ouvido, terão que ter acesso à palavra de Deus. Aí sim vai acabar. Aí você pensa: "Mas por quê, né? Porque Jesus já podia voltar". Porque Deus está dando a chance daqueles que nunca tiveram acesso a ter primeiro, a fazer a sua escolha, e ele volta. Então tem muitas ilhas, tribos, nações que ainda nunca pegaram uma Bíblia, que ainda nunca ouviram falar de uma Bíblia. E aí existem várias, campanhas, né, várias ONGs, vários grupos e iniciativas de fazer Bíblias, de confeccionar Bíblias, de mandar Bíblias para esses países e lugares que nunca ouviram. Então, toda essa arquitetura do universo, do mundo, da vida, vai além do que a gente consegue entender. E aí, quando ele continua falando aqui, ó, Deus é grande, ultrapassa nosso entendimento, não há como calcular os anos da sua existência. Não dá como dizer, não dá para dizer, mas tá, mas Deus existe em bilhões de anos porque a Terra explodiu e porque isso. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Olha que coisa. Sobre a gente tem nuvens que carrega água, que chove, que alimenta as plantas, que água as plantas, que ajuda na poluição, que ajuda ajuda em tudo. Como entender? Quem pode entender como ele estende as suas nuvens? Ou como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. Gente, isso é muito verdade, porque você não vai saber onde é que o raio vai cair. Você não sabe de onde que vai vir o raio, você não sabe o momento. Olha que lindo você imaginar que ele enche as mãos de relâmpago, que ele que determina. Imagina Deus pensando assim, tem uma nuvenzinha ali, ele fala: essa aqui vai ali, essa aqui vai lá. O trovão anuncia a tempestade que está a caminho. Olha, isso aqui escrito, gente, mais antigo que os outros todos os livros, e aqui falando que o trovão anuncia a tempestade. E não é exatamente isso. Você ouve um trovão, ih, vai chover. Até o gado pressente a sua chegada. E não é verdade? Olha que coisa. Como entender? Como explicar?
a arquitetura, como explicar o que ele faz, como explicar a perfeição, essa conexão com ele, como explicar esse amor, como explicar, não, não tem como explicar. Então, se não tem como explicar, imagine não ter como defender a ele. Diante disso, meu coração bate aceleradamente e salta do lugar. De tudo que ele está falando sobre Deus, como a gente está falando aqui agora. Ouça, escute o estrondo da sua voz, o trovejar da sua boca. Ele solta relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja como a sua majestade, com a sua majestade e voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas acima do nosso entendimento. Outra coisa, é acima. Não, eu entendi como é que isso funciona. Ou então, como é que será que isso funciona? Está acima do seu entendimento, do meu entendimento. Então, quando a gente olha algo lindo feito por Deus, quando a gente vê coisas, a gente vê uma natureza, ou a gente vê algo, a gente fala: caramba, como pode essa árvore acima do nosso entendimento? É literal, isso aqui é literal. Isso é literalmente literal. Não se entende. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e a chuva seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de toda a humanidade a fim de que todos reconheçam as obras dele. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara e dos vendavais do norte vem o frio. O sopro de Deus produz gelo e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra e lhes mostrar o seu amor. Porque eu não vou regar a floresta amazônica, por exemplo. Você não vai lá regar a floresta também. Os parques que tem perto da sua casa, você não vai lá regar as árvores, as plantas, as gramas. Você não faz isso. O máximo que o ser humano faz é regar o seu próprio. Cuidar do que é seu próprio, só. Mas por toda a nação, então ele fala, Deus faz isso por amor. Algumas chuvas que ele manda, sim, para castigar os homens, tem motivo para. Outras, somente para regar a terra mesmo. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ele suspende as nuvens, esse ato maravilhoso daquele que tem perfeito conhecimento? Você que na sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, você pode ajudá-lo a estender os céus? Sólidos como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deveria Deus ser avisado de que desejo falar com ele? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os deixa limpo. Do norte vem luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder. Contudo, na justiça e retidão, ele não oprime ninguém. Por isso os homens o temem. Não dá ele a atenção a todos os sábios de coração? Então, todos aqueles que são sábios de coração, Deus vai estar ali. É uma comunhão.
Agora a gente vai entrar no capítulo 38, que é o Senhor fala, e eu vou finalizar aqui a live, porque eu não vou somente em 10 minutos entrar na melhor parte do livro, né? Eu achava que era, na verdade, 39, alguma coisa assim, mas nós chegamos até onde o Senhor chegou. E aqui, meus amados, porque a gente está em Jó. Então, deixa eu só descer aqui, peraí. A gente não vê Deus falando em Jó, a gente não vê Deus falando em Esther, o livro inteiro, né? A gente vai ter Deus falando com Jó agora. Então imagina o Senhor falar, igual ele falava lá atrás com Moisés, frente a frente, e falava e questionava e perguntava, igual ele falava com Davi. Então a gente vai ver agora esse momento no qual, depois de tudo que a gente já viu, guerras e reis e profetas e pecados e guerra e sobe e desce, e Deus fala fica e Deus fala vai, porque alguém procurou Deus primeiramente. Deus vai chegar e falar. Então Eliú foi enviado para preparar o caminho de Jó. Você vê, ele não apontou para Jó como os amigos dele apontava no sentido de tipo, Jó, por que isso? Por que aquilo? A sua arrogância, não sei o quê. Ele olhou por cima e falou: Olha, Jó, você acha que é justo falar que você tem que ser absolvido, que você será absolvido por Deus? Jó, você sabe, seja um pouco mais paciente. Você vê, você acha que Deus, você está com Deus, você. Então, são perguntas mais de reflexão que Eliú mandou, mais do que de acusação. E aí agora o Senhor vai chegar no 38 aqui e ele vai falar com Jó. Então Jó clamou por esse momento, Jó clamou para ter esse frente a frente, tete a tete com Deus. Jó clamou dizendo: Eu tenho que falar com ele e defender minha causa. Jó falou para ele: Eu vou falar com Deus porque eu tenho que ser absolvido, eu não fiz nada de errado, a minha integridade eu não vou. Tudo que passou, 37 capítulos. Deus aguardou. Deus permitiu os amigos dele estarem ali, porque tem um propósito maior para Jó. E agora o Senhor fala. Agora não é mais com os amigos, não é agora é com Deus. Então vamos ver como vai ser isso, mas amanhã. Hoje não, tá bom? Então fiquem com Deus. A gente finaliza aqui nesses 10 minutinhos, 7 minutos antes, mas vai valer muito a pena. Então amanhã a gente volta, se Deus quiser. Lembrando que Jó termina em 42. Então a gente só tem mais 5 capítulos para finalizar Jó, e aí a gente vem Salmos, que eu vou perguntar a Deus se a gente vai ler, ou se a gente vai pular Salmos e ir direto para Provérbios. E se a gente vai continuar, ou vai passar direto também, já vai para Eclesiastes, não sei, eu vou perguntar para Deus, que eu sempre faço isso. Em todas as leituras que eu faço com as pessoas, pergunto a Deus o que que é para fazer com Salmos e o que é para fazer com Provérbios. Então, vamos ver o que que vai acontecer, mas a gente está acabando, Jó. Está finalizando e a melhor parte para mim chegando agora, que é Deus. Tá bom? Então, é isso. Fiquem com Deus, um beijo, até amanhã, se Deus quiser. E Deus dê um restinho de noite abençoado e maravilhoso para cada um. Fiquem com Deus. Beijo.